Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de novembro do fundo REC Recebíveis Imobiliários, é o REC R11, fundo DECRI. Então vamos ver qual foi a performance dele nesse mês de novembro, o que a gestão fez aí no fundo, né? Qual foi os rendimentos, né? Que tem melhorado aí, né? O IPCA voltando a ter inflação normal, como é no Brasil, né? Inflação positiva e os fundos aí com base na inflação, né, voltando a ter até bons proventos aí já nesse mês de dezembro, tá? Então fique conosco e se você gosta desse tipo de assunto, FIF Agro, F Infra, o principal assunto aqui no canal, então se inscreva aí, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, é tudo de graça e ajuda muita gente aqui a continuar nosso trabalho no YouTube, tá bom? E também se você quiser contribuir, né, com o canal, a gente tem nossa área de membros, a gente dá alguns benefícios lá para você ser membro, né? Um valor irrisório aí, tá bom? Então visite a nossa área de membros também lá, veja as vantagens e também esse relatório gerencial eu vou deixar para você na descrição do vídeo para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada. Bom, vamos lá. Vamos aqui ver algumas informações do REC R11, tá? Para quem não conhece, é um fundo administrado pela BRL Trust e gerido pela REC Gestão de Recursos, tem a rentabilidade alvo, o IMAB mais 1% ao ano, né? IMAB que normalmente mede ali, né? Normalmente é o Tesouro Nacional com base no IPCA, né? Acho que é isso mesmo, mais um spread aí de 1%, né? Então a gente vai ver se o fundo está alcançando essa rentabilidade alvo nos gráficos mais para baixo, mas no final do relatório. Então fique conosco aí. Patrimônio líquido do fundo, mais de 2,5 bilhões de reais, é 95,33 o valor da cota patrimonial, né? Mas no mercado está em torno de 85,70 e foi o fechamento de novembro. Se não me engano, hoje estava ali batendo quase R$ 83 a cota no mercado, tá? E o valor de mercado, então, abaixo do valor patrimonial, 2,2 bilhões de reais. Inclusive, se você for cotista do fundo, compartilhe com a gente aí, tá bom? Qual o percentual da sua carteira? Eu também sou cotista do fundo, tá? Minha segunda maior posição em fundo de investimento imobiliário é o REC R11, em torno de 8 a 9% aí alocado nesse fundo, tá? Gosto muito dele, há mais de 2 anos sou cotista do fundo. Taxa de administração 0,20%, de consultoria 1% ao ano sobre o PL, não tem taxa de performance, que é raro inclusive nos fundos de CRI, tá? Prazo indeterminado, né, condomínio fechado para investidores em geral, com mais de 26 milhões de cotas emitidas e mais de 180 mil cotistas, quase 181 mil cotistas, né? E código de negociação é o REC R11. Então, se você é um desses cotistas, todo mês a gente faz a leitura do relatório gerencial do REC R11 aqui no canal. Se inscreva aí, tá bom? Para você acompanhar conosco o que a gestão está fazendo. Bom, fundo que investe preponderantemente em CRIs e tem 95%, 95 CRIs na sua carteira, tá? Um fundo bem diversificado. Maioria das suas da indexação, né? Desses CRIs é pelo IPCA, também a gente vai ver quais são esses percentuais mais para baixo, tá? Dentro aqui do resultado dos últimos 12 meses e desde o IPO, o fundo que fala aqui nos últimos 12 meses, o rendimento corresponde a 13% ao ano, que equivale a 109% do CDI. Mas o CDI não é a rentabilidade alvo, tá? E se colocar ali o CDI líquido de imposto de renda, ele equivale a 128% do CDI. O fundo que distribuiu entre dezembro de 17, que foi o primeiro ali encerramento da oferta pública, a oferta inicial, na verdade, né? Até novembro de 22, quase 80% de montante aí acumulado, né, distribuído para os cotistas, né? Então é interessante aí nesse período aí, né, praticamente 5 anos, né? O fundo distribuindo 79,6%, né? O que equivale aí versus nesse período CDI acumulou, por exemplo, 35%, fundo rendendo mais que o dobro do CDI desde dezembro de 17. E o resultado do mês, no dia 14, o fundo já pagou, né? Foi 73 centavos e meio. Não sei como é que a pessoa que tem uma cota ou cota ímpar, né, conseguiu receber todo o provento, né? Mas foi 73 centavos e meio que foi pago. Eu tenho 50 cotas aproximadamente, não tenho muitas, né? Minha carteira não é tão grande assim. Então eu recebi redondinho ali, mas quem tem cota ímpar aí, quantidade de cota ímpar, ficou meio complicado. Bom, 19,4 milhões de reais foi o volume
distribuído, né? E o fundo encerrou o mês com 95% dos recursos alocados em 95 operações de CRI, 2 fundos de investimento imobiliário. A gente vai ver isso mais para baixo. Bom, vamos lá então, vamos seguindo então aqui a leitura. Alguns acontecimentos aí do mês, né? São as alocações, o fundo que alocou aí 3,1 milhões de reais no CRI SG Aquirás, que já tinha, né, dentro da carteira. Ele adquiriu então novas cotas a uma taxa aí de IPCA mais 9,5%. E alienou também mais de 51 mil cotas do SNCI, ali a R$ 101, né, e um montante de quase 5 milhões e 200 mil reais e um ganho de capital de mais de 43 mil reais. E no portfólio, ainda, né, o fundo fala aqui que teve umas negociações, né, para a plena quitação do CRI CHB, né, o acordo aí consistiu então no primeiro pagamento de 9,3 milhões. Eu não consegui enxergar isso aqui na DRE gerencial, vou mostrar mais para baixo, pode ser que seja em novembro, já em dezembro, né, e o valor remanescente, né, o valor remanescente vai ser pago após a comprovação de determinadas despesas relacionadas ao CRI. Vamos ver então aqui, mais para baixo, o fundo falando sobre o patrimônio ainda, né? Aqui a questão do patrimônio, né, que aumentou um pouquinho aqui de maio para junho, né? E falando aqui sobre as alocações dos ativos, hoje o fundo tem 2,3 milhões em CRIs, 45 milhões em FIIs, né, cotas de fundo de investimento de liquidez diária das instituições financeiras de primeira linha, 130 milhões, normalmente é onde o caixa fica aplicado, né? 293 mil reais em outros ativos, que dá aí 2,5 bilhões de reais em ativos. Tá? E o fundo tem 93% então alocado em CRI, 2% em FIIs, 5% em instrumentos aí de liquidez diária. Bom, vamos mais para baixo então, falando aqui sobre, mostrando na verdade, né, o portfólio do fundo. Ó, são diversos CRIs na carteira, né, bem diversificada realmente. É uma das características que eu gosto no fundo, né, tem uma diversificação muito interessante aqui em relação à sua carteira, né? E os outros dois fundos que ele tem na carteira aqui, ó, o fundo de investimento imobiliário que ele tem na carteira é o SNCI 11 e o Valora CRI Infra. O FII Infra, então aí o fundo tem na carteira, somados aqui dão 45 milhões de reais alocados nesses dois fundos. Aqui a especificação de cada CRI, tá? Qualitativa, então você pode aí fazer uma leitura mais detalhada, né? Ver se tem algum perto da sua casa aí, para ver se realmente está acontecendo, se não está. Você pode fazer e baixar o relatório que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? E aqui o que a gente verifica é que o fundo hoje tem em IPCA, né? Tem aí uma parcela bem grande, né? 47% em IPCA, 29% IPCA sem variação negativa, que normalmente é o que tem proteção então contra a deflação, né? CDI apenas 18%, IGPM 4%, IGPM sem variação negativa, então protegido pela deflação 1,5%, TR 0,2% e pré-fixado praticamente zero, tá? E esse aqui, ó, é a especificação por segmento, né? Então o fundo tem diversos também segmentos aí na carteira que dá uma diversificação um pouco maior. Aqui a distribuição por securitizadora também, né? São aí 7 securitizadoras diferentes. Aqui a distribuição pelos estados do Brasil. E falando de DRE gerencial, a gente tem aqui, né? Então a DRE gerencial, em novembro, o fundo teve receitas aí, ó, de 21,1 milhões de reais, o que aqueles 9 milhões lá citados lá em cima pode ser que esteja aqui, tá? Mas não está aberto, né? Então não dá para saber. Mas o fundo teve um desempenho muito superior ao observado em setembro e outubro, né? Outras receitas aqui 709 mil reais e as despesas operacionais do fundo 2,4 milhões praticamente, o que deu um resultado pelo regime de competência de 19,3 milhões e pelo regime de caixa quase 19 milhões, e o fundo distribuiu 19,4 milhões de reais, 73 centavos e meio. E quando a gente pega aqui o valor distribuído e o valor do resultado de caixa dos últimos 12 meses, a gente verifica que o fundo está distribuindo mais do que os resultados dos últimos 12 meses, provavelmente utilizando caixa, né? Certamente, na verdade, utilizando caixa né, acumulado
por mais de 12 meses. Bom, mais para baixo, para encerrar, a gente vai ver aqui a questão da rentabilidade depois da liquidez, tá? E aqui dentro da rentabilidade alvo do fundo, a gente verifica, o fundo está com um acumulado aqui de 65,3, né, de rentabilidade contra 56,6 do IMAB, que é a rentabilidade alvo do fundo, mais 1%, né? Então, mais 1% dá 57,6, então está acima aí da rentabilidade alvo. O RECT 11 está com uma média de distribuição de 1,09% nos últimos 12 meses e distribuiu 0,74% em novembro, já está começando a melhorar aí a distribuição do fundo, né? Não vai ultrapassar, né, o que foi provavelmente o que foi em 2021, só tem mais um mês, né? Então, provavelmente que vai alcançar quase aproximadamente aqui R$12,50, né? Vai ficar abaixo, inclusive da previsão acumulada nos últimos 12 meses. Bom, e para terminar falando aqui da liquidez no mercado, o fundo tem uma liquidez muito boa no mercado, foram quase 120 milhões de reais de volume negociado, né? O fundo que também tem muitas cotas emitidas, um fundo, né, de 2,5 bilhões de patrimônio e a média diária de quase 6 milhões de reais de volume diário negociado e a cota variou de 85,13 a 92,87, numa média de 88,08 e em dezembro já está abaixo disso, né? A cota está em torno ali de R$83, né? Então, para quem quer entrar no fundo, pode ser uma boa oportunidade, né? Mas pode ser que também caia mais, tá? Então também tem essa questão, tem que aí acompanhar o mercado e ir comprando aos poucos, né? Bom, é isso então, relatório gerencial do REC R11, fundo DECRI. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente se você é cotista do REC R11, qual o percentual da sua carteira hoje. Como eu falei, eu sou cotista, em torno de 8 a 9% da minha carteira alocado no REC R11, tá? Não se esqueça de se inscrever no nosso grupo lá do Telegram, o link está na descrição do vídeo. Fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.